E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O anúncio chegou como uma verdadeira bomba no mercado da bola. O dono do Paris Saint-Germain encaminhou uma proposta bilionária para adquirir a SAF do Corinthians, movimentando os bastidores do futebol paulista de forma inédita. A notícia, que circulou primeiro em setores próximos à diretoria alvinegra, provocou reações em cadeia entre conselheiros, patrocinadores e jogadores, deixando todos em alerta máximo para o desenrolar do processo. Internamente, o departamento de futebol do Timão estuda o impacto de um acordo desta magnitude. A oferta supera em muito qualquer investimento já registrado na história do clube, o que potencialmente colocaria o Corinthians em outro patamar financeiro, mas também levantaria dúvidas sobre a autonomia nas decisões esportivas. O presidente corintiano convocou uma reunião de emergência com o Conselho de Administração para avaliar cláusulas contratuais e garantias de manutenção da identidade alvinegra. Na pauta, além de valores e prazos de pagamento, constam garantias de manutenção de CNPJ e direitos de transmissão para evitar prejuízos à atual gestão. No campo, o elenco monitora atentamente as conversas, pois sabe que um aporte bilionário pode resultar em grandes investimentos em contratações. Nomes como o zagueiro Fábio Silva, avaliado em 6 milhões de euros pelo Transfermarkt, passam a ter projeções ainda maiores de mercado, aumentando também as atenções de clubes europeus. A comissão técnica, liderada pelo treinador Dorival Júnior, já sinalizou preocupação com a possível pressão adicional que uma mudança de proprietário traria. Manter o foco nas competições, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, tornou-se prioridade entre os jogadores, que buscam evitar distrações para não comprometer o desempenho em campo. Torcedores, por sua vez, vivem um misto de euforia e apreensão. Nas redes sociais, hashtags como #TimãoBilionário e #CorinthiansPSG viralizam, enquanto grupos de WhatsApp discutem se a captação de recursos a este nível mantém a essência do clube ou se aproxima o Corinthians de uma lógica de franquia internacional. Especialistas em gestão esportiva ressaltam que essa operação pode ser comparada à transação que levou o Manchester City a outro patamar de competitividade global. Entretanto, lembram que manter a tradição e o controle acionário é peça-chave para evitar conflitos de interesses e garantir a relação com a fiel torcida. No horizonte financeiro, a injeção de capital bilionário poderia permitir a construção de um centro de treinamento de última geração, modernização da Neoquímica Arena e até o fortalecimento das categorias de base, viabilizando a formação de novos talentos com padrões internacionais. Por outro lado, há quem alerte para o risco de descompasso entre objetivos esportivos e metas comerciais. A direção do PSG, comandada pelo investidor qatariano, já demonstrou em Paris a busca por resultados imediatos, o que poderia gerar pressão por contratações de nomes consagrados em detrimento de investimentos progressivos. Em meio a esse cenário, o departamento jurídico do Corinthians trabalha na redação de cláusulas que especifiquem limites de influência do comprador nas decisões de futebol, visando preservar nome, cores e modelo de governança previsto nos estatutos da SAF. Do ponto de vista do marketing, a estampagem da marca PSG ao lado do escudo corintiano ofereceria alcance global instantâneo, potencializando a venda de camisas e acordos comerciais em regiões como Ásia e Oriente Médio, onde a legião de torcedores do clube paulista tem crescido de forma exponencial. O impacto nas finanças já é sentido, patrocinadores tradicionais aguardam definições para renovar contratos, enquanto novos investidores sondam possibilidades de parcerias com o clube, apostando em direitos de imagem e naming rights para arenas e projetos sociais. No entanto, jogadores experientes, como o meia Renato Augusto, avaliado em cerca de 4 milhões de euros segundo o Transfermarkt, frisam a necessidade de equilíbrio entre investimentos e planejamento esportivo, alertando que vida de atleta precisa de ambiente estável para render em campo. Analistas de mercado acreditam que, caso o negócio avance, o Corinthians viverá um período de transição, em que consolidará estruturas de alta performance e adentrará ao seleto grupo de clubes com forte respaldo financeiro internacional, abrindo caminho para novas conquistas. Enquanto o torcedor divide-se entre o otimismo e a cautela, dentro da sede social do Parque São Jorge o clima é de expectativa, cada ligação, cada reunião,
pode selar o futuro imediato do maior campeão do futebol brasileiro. O eco dos bastidores segue reverberando no Parque São Jorge, enquanto conselheiros independentes do clube avaliam a precificação da SAF. A necessidade de estabelecer um valuation justo para a fatia de mercado, levando em conta dívidas, ativos e potencial de crescimento, é tratada como prioridade para balizar qualquer negociação. No vestiário, a conversa gira em torno da possível pressão por contratações de impacto. Jogadores como Jô, com passagem vitoriosa no futebol japonês, e Maicon, observado de perto pelo mercado europeu, veem suas carreiras projetadas em outro nível, caso o aporte se concretize. Do ponto de vista institucional, o Conselho Deliberativo busca resguardar direitos da Fiel. Debates internos apontam a inclusão de cláusulas de tag-along para acionistas minoritários e dispositivos que impeçam a diluição completa do controle corintiano. Especialistas em direito esportivo lembram que a lei da SAF, vigente desde 2021, prevê a preservação da marca e das tradições do clube. Esses pontos serão cruciais para evitar contestações futuras e manter a confiança dos torcedores. Enquanto isso, nas categorias de base, gestores estudam a criação de centros de excelência para jovens talentos. A perspectiva de treinamento com padrões europeus e intercâmbio com academias do PSG está em pauta, atraindo olheiros e investidores preocupados com o desenvolvimento a longo prazo. Nos corredores da Neoquímica Arena, patrocinadores veem na operação uma janela de oportunidade. Empresas de tecnologia, moda esportiva e energia renovável já sinalizaram interesse em negociar cotas com valores bem acima dos praticados até então. A imprensa internacional acompanha cada movimento. Veículos como L'Equipe e The Athletic reportam que o projeto corintiano pode ser referência na América do Sul, aproximando-se do modelo praticado por gigantes europeus. A visibilidade global coloca o Timão em outro patamar de discussão. Do lado financeiro, o aporte bilionário poderia reequilibrar balancetes e gerar superávit contábil, condição rara no futebol brasileiro. A expectativa é de que, com as primeiras parcelas, o clube quite dívidas tributárias e invista em infraestrutura, reduzindo o custo operacional e aumentando receita. Entretanto, a torcida mais tradicional teme que a influência estrangeira dilua a identidade. Discussões em torcidas organizadas giram em torno da preservação de rituais, músicas e elementos simbólicos que fazem parte da alma corintiana. Nas redes de contato entre dirigentes, há quem defenda a necessidade de estabelecer um conselho misto, com representantes do comprador e do clube, para decisões estratégicas. O equilíbrio entre autonomia local e aporte externo é o grande desafio à vista. Na avaliação de consultorias especializadas, o sucesso do negócio dependerá da capacidade de conciliar visões de curto e longo prazo. A experiência do PSG, focada em conquistas imediatas, pode conflitar com a cultura de paciência para projetos de base e formação de elenco. No aspecto jurídico, advogados esportivos destacam a importância de cláusulas de performance que vinculem aportes à manutenção de indicadores de transparência e governança. Eis aí um mecanismo para proteger o clube de decisões unilaterais precipitadas. Enquanto as máquinas burocráticas rodam, o ambiente no CT Joaquim Grava segue intenso. Treinos táticos e preparações físicas não param, pois todos sabem que, independente de quem pague a conta, os resultados dentro de campo determinarão o sucesso de qualquer projeto. A possibilidade de ter acesso a recursos semelhantes aos dos grandes centros europeus empolga o departamento médico, que planeja reformas e aquisição de equipamentos de última geração para prevenção e recuperação de atletas. Para completar, no cenário político local, autoridades veem com bons olhos a internacionalização do Corinthians, apostando em geração de empregos e fomento ao turismo esportivo em São Paulo. O impacto econômico e social tende a estender-se para além dos gramados. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A deliberação final está marcada para os próximos dias, quando o Conselho de Administração do Corinthians votará oficialmente sobre a proposta. A expectativa gira em torno de garantir ao menos um quórum qualificado para validar o acordo, conforme previsto no Estatuto da SAF.
caso a venda seja aprovada, o cronograma prevê a assinatura do contrato até o fim de agosto, com previsão de liberação da primeira parcela ainda em setembro. O timing é estratégico para possibilitar reforços já para a reta final do Brasileirão. Em entrevista concedida aos canais oficiais, o presidente afirmou que o Corinthians entra em nova era, mas sem abrir mão de sua essência. A fala busca tranquilizar a fiel, reforçando o compromisso com a história do clube. O treinador Dorival Júnior comentou que, independentemente do desfecho, o grupo está focado em conquistar resultados. Em campo, somos nós que fazemos a diferença. A direção que mude, mas o esforço continua o mesmo, declarou. A diretoria esportiva prepara uma lista de reforços prioritários, caso os recursos cheguem. Entre os nomes sondados estão jovens promessas e jogadores com perfil de liderança, visando compor um elenco competitivo e equilibrado. Na próxima janela de transferências, espera-se que o Corinthians aproveite a injeção de capital para repatriar atletas de destaque e contratar reforços que fortaleçam os setores mais críticos. A ideia é combinar qualidade e potencial de valorização futura. Financeiramente, a operação pode liquidar passivos e ainda viabilizar programas sociais apoiados pelo clube, ampliando o alcance do projeto Timão na comunidade e fortalecendo o vínculo com torcidas de diversas regiões. Para o torcedor, resta aguardar definições. Enquanto isso, a Neoquímica Arena segue lotada, com a torcida demonstrando sua paixão inabalável mesmo em meio a incertezas. A fiel presença nos estádios reforça a credibilidade do clube frente a qualquer investidor. Analistas de mercado esportivo apontam que o sucesso da transição dependerá de comunicação transparente. A gestão terá de prestar contas periodicamente sobre o uso de recursos e cumprimento de metas, reforçando a governança corporativa. A relação com patrocinadores deverá se renovar, com contratos revisados para aproveitar melhor a projeção internacional. Patrocínios master e secundários serão renegociados, mirando maiores valores e prazos mais amplos. No plano técnico, o Departamento de Análise de Desempenho prepara relatórios detalhados para orientar novas contratações, apoiando a comissão técnica com dados avançados sobre scouting e performance de atletas. A torcida organizada planeja um ato simbólico, oferecendo apoio ao clube durante a reunião decisiva. Faixas e cânticos destacarão o desejo de manter a identidade corintiana, mesmo diante de mudanças estruturais. Caso o negócio seja concretizado, o Corinthians se tornará referência na América do Sul, atraindo olheiros e jogadores que antes relegavam o futebol brasileiro a patamar secundário. O apelo global poderá elevar o valor de mercado de todo o elenco. Por fim, independentemente do desfecho, uma coisa está clara: o Corinthians vive um momento histórico, capaz de redesenhar seu futuro esportivo e financeiro. A magnitude da proposta atesta o prestígio alcançado pelo clube, reflexo de sua torcida e conquistas ao longo de mais de um século. E assim, entre discursos de otimismo, cautela e confiança, a fiel aguarda o veredito que definirá os próximos capítulos de sua trajetória, certo de que, seja qual for a decisão, o amor pelo Timão seguirá inabalável. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.